Sempre bem? Sempre bem, é isso aí. Bom, o pessoal pedindo nos comentários, Caio, faz um vídeo sobre religião, a importância da religião no exame psicológico, policial militar e tal. Então tá aqui, vamos fazer o vídeo, né? Não esqueça de dar um like no canal, se inscrever, é importantíssimo para o projeto nosso continuar. Eu fiz um e-book para você do exame psicológico e também da prova escrita da Polícia Militar de São Paulo. Então, se você quer receber de graça no seu e-mail, clica no link embaixo aqui nos comentários que você vai ver e vai receber de graça no seu e-mail, tá bom? E o policial pode ser ateu, pode ser religioso? Vamos ver, vamos bater um papo. Bom, religião vem da palavra latina, religare, é religação entre o homem e o sagrado, entre o homem e Deus, a espiritualidade, né? Existiu um filósofo alemão, aliás, existe, né? O Rügman Habermas, ele tem 90 anos de idade, ainda está vivo, e o Habermas, ele escreveu inúmeros trabalhos importantíssimos, faz parte da escola de Frankfurt, e o Habermas, ele diz o seguinte, ele diz que essa tese do mundo da vida não é do filósofo Habermas, existiam outros pensadores antes dele, mas ele faz um trabalho, uma reinterpretação interessante com a religião nessa questão. E ele fala que a religião, ela acampa o mundo da vida, né? O que é isso? A religião, ela faz parte da humanização através da comunicação do mundo da vida. O mundo da vida é tudo o que acontece na realidade, é tudo o que acontece nas relações da linguagem, ou seja, na comunicação interpessoal, na existência humana de fato. Não é o mundo das redes sociais, não é o mundo da artificialidade do trabalho, é o mundo da realidade. O mundo da vida é tudo que se apresenta para nós, não é isso? E o Habermas, ele diz que a religião tem esse poder, através das relações humanas, humanizar ainda mais as pessoas. Melhorar a comunicação, melhorar o sentimento de empatia, de vínculo do próximo através do mundo da vida. O problema da religião para Habermas é quando ela vai para o mundo sistêmico, ela se torna uma ferramenta única e exclusiva de manipulação, de controle de massas e de extorsão de dinheiro. Tá certo? Bom, existiu um psicólogo, mas foi um psiquiatra, na verdade, o pai da psicanálise, o Freud, que é bem conhecido na psicologia, e o Freud, ele dizia algo polêmico sobre a religião. Ele dizia que a religião é uma espécie de castração que o ser humano tem, que é uma reposição do primeiro complexo, que é o complexo de Édipo. Ou seja, você é castrado quando você é pequeno, porque o primeiro amor da criança, isso você acredita ou não, é o Freud que falava, né? O primeiro amor que você tem enquanto criança era pela sua mãe. E o primeiro adversário sexual que você tem era o seu pai. Ou seja, só que você inconscientemente percebe que é impossível vencer o seu pai e que a sua mãe não pode ser um objeto de adoração sexual, você luta contra isso, e surge então a primeira castração. E depois, no mundo adulto, essa castração, ela gera um outro sentimento para preencher esse vazio de que você precisa ter um líder, um pai ao seu comando, transmitindo segurança para você, já que o seu pai foi um estímulo de castração para você. Agora, na vida adulta, você já vai criar um pai todo poderoso, que não vai poder ser substituído e que vai sim ser o Senhor da sua vida, que é Deus. A religião surge, então, segundo Freud, com esse propósito. Depois vem alguém que teve relações íntimas, inclusive foi aluno com Freud, relações íntimas que eu falo de amizade mesmo, né? Com Freud, que foi Jung. Jung, psiquiatra suíço, ele pega e diz o seguinte, fala, opa, a religião não é bem só isso que o Freud diz, a religião tem um outro papel, um papel de combater a questão neurótica do ser humano e fazer com que promova-se o autoconhecimento através da espiritualidade, combatendo então e melhorando a relação do self, que o Jung fala, né? E com o ego, ou seja, promovendo mais maturidade, mais paz de espírito, mais tranquilidade através da espiritualidade. Melhor um pouquinho, né? Depois de Jung, a gente pode citar algumas coisas contemporâneas agora. O policial militar, especificamente, nós estamos falando especificamente do Brasil, ou o policial em geral, ele é acometido por grandes problemas emocionais. O primeiro problema emocional é a desvalorização profissional que o policial militar ou civil, ou guarda municipal, enfim, os agentes das forças de segurança pública têm no Brasil. Nós não temos uma população que respeita e valoriza o profissional de segurança pública, tá certo?
o Estado, às vezes, também deixa a desejar muita coisa com o próprio profissional de segurança pública. Por conta disso, ele é acometido pelas injustiças sociais, ele é acometido por um descaso de valorização e, em alguns momentos, isso gera um certo estresse profissional, ok? E nós temos que entender a realidade que o policial vive no Brasil hoje. A realidade que o policial vive no Brasil hoje, no qual as leis, muitas vezes, são leis frágeis. Muitas vezes o policial recebe um salário que não é tão muito correto, de acordo com o risco que ele corre, o risco da profissão, tem todas aquelas problemáticas que nós já sabemos. Por conta disso, vai se gerando um estresse profissional. E hoje um dos maiores estresses que afeta os policiais no Brasil é um estresse que é um tipo de transtorno que é catalogado em situações profissionais, que é a síndrome de burnout, por exemplo, que é um tipo de transtorno relacionado à carreira profissional de determinado agente ou indivíduo, ok? Portanto, o que é a espiritualidade diante desse contexto que o policial e que você que vai ser policial vai entrar e quem já é policial já está enfrentando? O que é espiritualidade? É fundamental. Porque existem inúmeros artigos que provam a importância da espiritualidade, seja ela qual for, seja a sua religião qual for, para combater transtorno psicológico, síndrome de burnout, porque a espiritualidade é provado cientificamente que ela age geneticamente no organismo humano. Existe um livro que eu recomendo vocês lerem, é o Gene de Deus, o Gene VMAT2, é de um geneticista americano chamado Jim Hammer. Ele, em uma das pesquisas feitas, ele descobriu o gene VMAT2. VMAT2 significa transportador de moamina vesicular 2. Esse gene ele predispõe as pessoas a terem experiências místicas e espirituais. Ou seja, é genético. A relação com o sagrado, seja qual for, é genético. Né? E é provado cientificamente que quando você tem uma certa meditação, uma oração, uma reza, ou seja, quando você tranquiliza o seu organismo, você medita no sagrado, seja em Deus, por exemplo, você faz uma oração, você diminui o seu nível de cortisol no organismo e aumenta os níveis de dopamina, serotonina, que são hormônios que fazem você se sentir bem. Ou seja, trazem tranquilidade. Existem outras pesquisas científicas que dizem que quando você pratica alguma meditação, oração, o budismo, por exemplo, quando você pratica uma certa meditação, você ativa algumas áreas do seu cérebro. O budismo é uma experiência que foi feita que diz que quando você medita, os budistas, eles ativam especificamente muito o lobo frontal. O lobo frontal ele é responsável pelo planejamento, execução de tarefas e também pensamento no futuro. Ou seja, as pessoas que meditam, que fazem orações, que têm contatos espirituais, elas tendem a ter mais tranquilidade, paz de espírito e assim ter mais consciência nos atos até futuros para você. Ok? Nós não podemos confundir espiritualidade com religiosidade. A religiosidade hoje, como diz o Habermas, como disse lá no começo do vídeo, ela se tornou, na maioria das vezes, um sistema de manipulador de controlar e tomar posses de pessoas. Quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos de espiritualidade na sua integralidade, ou seja, um contato com o sagrado. Eu não estou dizendo aqui que determinada igreja toma dinheiro das pessoas, mas o que eu estou dizendo é que a espiritualidade não tem a ver com religiosidade. Espiritualidade tem a ver com consciência do ser, do próprio ser, com alguém que é fora dele, que ele tem essa relação. Então pode ser com Deus, pode ser para quem é espírita, pode ser para quem é budista, pode ser para quem é evangélico, católico, enfim. O importante é você entender isso, que a espiritualidade ela é provado cientificamente nos últimos anos que ela tem um forte poder para ajudar e combater transtornos psicológicos, como a síndrome de burnout, depressão, crise do pânico, ansiedade e tantas outras. Por isso, é importantíssimo perceber que a espiritualidade ela é boa para o policial. Ajuda o policial a ter mais consciência de si e da profissão e aguentar os baques da profissão que tem no Brasil. E os riscos, inclusive. Né? Existiu um livro que eu recomendo vocês lerem, que é A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que foi de Max Weber, sociólogo alemão de 1920. E o livro dele é importantíssimo porque ele faz uma analogia do protestantismo com a construção da sociedade de hoje. De hoje não, mas pode-se dizer de hoje, com a construção do capitalismo. Ou seja, a importância da religiosidade protestante para a construção da atual sociedade. Então tem uma concluência muito grande entre religião
e sociedade. Não tem como diferenciar, porque o ser humano é um ser espiritual, automaticamente ele é religioso, que vai influenciar diretamente na constituição da vida social. Não há uma diferença, não tem como dizer que tem, porque não tem. Perfeito? É importante, então, entender a importância da religião. Usando o FAP, agora para terminar o vídeo, o FAP, eu criei o método que vai virar um livro. Se você quer conhecer um pouquinho do FAP, clica no e-book que está aqui falando sobre o FAP, né? O FAP, que é família, altruísmo e positividade, quando nós falamos de família, com a espiritualidade, ela faz você se relacionar melhor com os seus entes. A espiritualidade sadia, não a espiritualidade que é egocêntrica e criminaliza outras pessoas. A espiritualidade sadia, seja de qual religião for, ela faz com que você se conheça melhor, como disse Jung, né? Faz com que você tenha uma maturidade melhor sobre a sua existência, sobre a sua vida e tenha relações mais saudáveis com pessoas mais próximas, amigos, família, enfim, até com quem você não conhece, que vai influenciar diretamente no altruísmo, que é do FAP. Altruísmo, que é a sua relação com o próximo, pensar no próximo, e que vai influenciar diretamente também no P do FAP, que é positividade, ou seja, achar um sentido para a vida até em coisas ruins. Esse é o poder grande da espiritualidade, onde a ciência para, a espiritualidade vem e dá um sentido. Eu tive uma experiência um tempo atrás, minha filha ficou muito doente, quase perdi ela, graças a Deus ela se livrou, e nesse momento, se eu fosse acreditar só pelos viés da ciência, é explicável que por mais que ela tinha 1 ano, é natural. Não existe época, nem idade, nem riqueza, nem nada que vai segurar a morte. Ou seja, tudo que é vivo, biologicamente, uma hora, sem explicação nenhuma, pode se desfazer. Pronto, acabou. Só que essa explicação científica não preencheu o meu medo, o meu desespero de pai. Então eu recorri à espiritualidade. E a espiritualidade diz, não, há um sentido para tudo, fique tranquilo que ela vai ficar bem. E ela ficou bem, graças a Deus, hoje está pulando para tudo que é lugar. Então a espiritualidade ela tem isso, ela preenche os seus medos, ela lhe fortalece, ela te ajuda a vencer determinados tipos de medo, de angústias, de vazios, aonde a ciência não consegue. Ok? Essa é a importância da espiritualidade. Então, é importante o policial, sim, ter alguma espiritualidade. E o policial ateu não pode ter? Claro que pode. O policial ateu também, ele pode ser um ser completo de si, ele pode ser um ser completo, maduro, não tem problema nenhum. Né? O policial pode ser ateu? Claro que pode. Ele pode ter maturidade, não. Com ele tenho amigos que são altamente espirituais ateístas, né? São pessoas altamente ligadas ao próximo, respeitam tudo, ao universo, enfim, respeitam tudo e são ateus, mas espiritualizadas. Eu consigo enxergar a espiritualidade até em ateu. A espiritualidade para mim não tem a ver especificamente com a religiosidade, tem a ver com a construção do sentido de vida na sociedade e um propósito existencial, ok? Então pode ser ateu, pode ser religioso, o importante é você ser um ser maduro de si, consciência, ter um sentido de vida. Usa o FAP. Veja a importância, ressignifica a importância da sua família para você, os seus relacionamentos no passado, pense no próximo, altruísmo e positividade, encontre sentido para a sua vida, micro e no macro. Quer conhecer mais? Vem se preparar com a gente no Exame Psicológico da Polícia Militar, clica no link embaixo aqui que você vai receber o e-book, dá um like, curta então o vídeo e se inscreva no canal e indique o nosso canal, tá bom? Obrigado, um beijo no seu coração, até mais, fica com Deus, Caveira, falou!